Nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo, diz O Espelho de Machado de Assis. Hoje venho te convidar para acender a sua imaginação. Este podcast está sendo transmitido para vocês por Ingrid, Amabile, Ana Beatriz Azevedo, Ellen, Isabela, Kaique, Cauane, Leandro, Luana, Rafaela Neri, Stephanie, Gabriele, Ana Júlia Santos, Beatriz, Luiz Eduardo, João Custódio, Rafaela Dalla, Vanessa, Natan, Alan e Eduardo, em prol da professora Iriane. Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis, foi então precursor do realismo brasileiro e fundador e também o presidente da Academia Brasileira de Letras, sendo esse um dos seus maiores e mais importantes feitos. Publicou mais de 200 contos, 10 romances e demais publicações de diversos gêneros, como os folhetes, peças teatrais, contos e crônicas. Tornou-se grande referência como cronista de sua época. O autor presenciou acontecimentos históricos, como a abolição da escravidão e a passagem do Brasil Império para o Brasil República. Sua carreira foi marcada por grandes feitos, sendo as suas crônicas uma delas. Machado falava muito sobre a sociedade local da época, tendo então mais de 40 anos de observações e crítica da sociedade, o que resultou na produção de um total de mais de 600 crônicas. Ainda em vida, conseguiu ascender socialmente, tendo em vista então que era nascido de uma família bem humilde. Tornou-se um homem muito respeitado e foi nomeado como cavaleiro e posteriormente oficial da Ordem de Rosa, ocupando então vários cargos públicos. O escritor epilético, gago e descendente de escravo, nascido em 21 de junho de 1839 no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, viveu 69 anos, morrendo em 1908. Machado de Assis é considerado até hoje o maior escritor brasileiro. Machado tratava com frequência sobre a ascensão social e a manutenção das aparências sociais por meio de crítica à burguesia, dando à luz ao realismo brasileiro. As suas obras eram recheadas de ironia, abordavam o que o autor observava na sociedade da época, e no Rio de Janeiro do Brasil passava por uma transição da falta da infraestrutura, ganhando então planejamento que foi baseado no urbanismo de Paris na França, que é a sofisticação para satisfazer a preeminente parcela burguesa da população da época. Estima-se que mais de 200 mil cidadãos cariocas, entre 100 mil era escravo, e desse total, apenas 20% eram letrados, configurando então que uma população era 80% analfabeta. A carreira de Machado de Assis podia ser dividida em duas fases, com uma carreira cheia de publicações dos mais variados gêneros, como eu disse acima. Machado, então, finalizou publicando 10 romances, 10 peças teatrais, 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. E, como eu disse acima, em 1908 a gente perdeu o nosso grande escritor. Como acabamos de ver, Machado de Assis ele foi o maior escritor do realismo brasileiro. Mas o que é o realismo? Primeiramente, a gente precisa entender que o realismo ele surgiu em oposição ao romantismo, que até então era a tendência literária usada na época. Lá para o século XIX, especificamente na segunda metade do século XIX, ocorreram muitos avanços técnicos e científicos. E esses avanços alteraram profundamente a sociedade e o modo como a arte procurava representar o mundo. Nesse novo cenário, o subjetivismo romântico cedeu lugar a uma estética que priorizava um olhar mais objetivo, voltado para os conflitos da sociedade burguesa. Todas essas mudanças sociais e de pensamento exigiam uma nova forma de expressão artística. Diante de uma realidade cada vez mais desvendada pela objetividade cientificista, o idealismo e o sentimentalismo romântico pareciam ultrapassado, com as suas ideias de exaltar a nação, a natureza, a paixão. Assim, não importava mais a verdade subjetiva do artista. O papel social da arte estava agora muito mais ligado à observação e à análise racional da realidade, mesmo que ela fosse marcada pela pobreza ou por aspectos repulsivos e grotescos. A sociedade burguesa é colocada em foco na arte realista. Os romances procuram descrever o comportamento das pessoas, expondo com perfeita objetividade
as motivações mais íntimas, as vaidades e as frustrações. Inclusive, a gente vê relatos de traições, desse comportamento real, humano mesmo. Já Machado, nós percebemos, lendo ele, que ele apresenta a crítica social que caracterizava a escola realista, bem como uma tendência à análise do comportamento humano e à busca da verdade. Porém, ele não seguia à risca todas as regras do realismo. Os escritores realistas, eles se esforçavam para esconder a presença do narrador. Porém, Machado de Assis, ao contrário, destaca-se a figura do narrador de suas verdades. Vem daí o estilo machadiano. Primeiramente, vamos entender o que é um conto. O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns da tradição literária brasileira. Este é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado e um recorte temporal reduzido. Um conto deve conter personagens que são elementos que sofrem ou realizam ações e podem ser tanto humanas quanto qualquer outro ser vivente. Um narrador, que é aquele que conta a história para o leitor. Um tempo este que pode ser tanto a época em que a história ocorre ou também a sua duração. Espaço, que seria o local onde os personagens sofrem e realizam as suas ações, e um conflito, que seria um problema vivenciado pelos personagens no conto. Costuma-se apresentar apenas um conflito nesse gênero. Os elementos de um conto se baseiam em narrador, enredo, tempo, espaço, conflito e desfecho. Em narrador temos Jacobina, homem humilde, capitalista, inteligente, instruído e cáustico. E também Marcolina, tia de Jacobina, dona de um sítio humilde que desperta um imenso orgulho pelo sobrinho Jacobina. No enredo, temos Jacobina, um homem de 45 anos, muito humilde, porém, aos seus 25 anos, após ser nomeado a um posto militar, sua vida mudou completamente. Certo dia, quando estava com seus amigos discutindo sobre a alma, o universo e outros assuntos, perguntaram-lhe sua opinião. Jacobina, então, resolve contar uma de suas histórias. O conto O Espelho é marcado pelo tempo psicológico, pois a personagem conta uma situação que ocorreu em sua vida. O espaço centraliza-se nas questões do espelho, da casa urbana e da casa na fazenda. A personagem envolvida por esses três espaços tenta resolver-se, superando o conflito dialético entre interior e exterior. O conflito se destaca quando Jacobina ganha um espelho, proveniente da família real portuguesa de sua tia, e o desfecho se dá no momento em que Jacobina decide vestir sua farda e se olhar no espelho, recuperando assim sua alma exterior, que preenchia a interior, conseguindo assim evitar da sua vida para frente a solidão. O Espelho. Esboço de uma nova teoria da alma humana. 4 ou 5 cavalheiros debatiam, uma noite, várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam, mas, além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca, e defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem, como uma herança bestial, e acrescentava
que os serafins e os querubins não controvertiam nada, e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Como desse esta mesma resposta naquela noite, contestou-lhe um dos presentes, e desafiou-o a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele, refletiu um instante e respondeu: Pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai-se não quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa em seus meandros veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença. Não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, se não impossível, pela multiplicidade das questões que se deduziram do tronco principal e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião, uma conjetura, ao menos. Nem conjetura, nem opinião, redarguiu ele. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento, e como sabem, eu não discuto, mas se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há duas. Duas? Nada menos de 2 almas. Cada criatura humana traz 2 almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Plantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também há pouco, voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As 2 completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo, a alma exterior daquele judeu eram os seus ducados, perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal. É um punhal que me enterra no coração. Vejam bem esta frase, a perda dos ducados, alma exterior, era a morte para ele. Agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não, não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aluda a certas almas absorventes como a pátria, com a qual disse o Camões que morria, e o poder que foi a alma exterior de César e de Cromwell são almas enérgicas e exclusivas, mas há outras, por embora enérgicas, da natureza mudável. Há cavaleiros, por exemplo, cuja alma exterior nos primeiros anos foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade. Suponhamos pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade gentilíssima, que muda de alma exterior 5 ou 6 vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera, cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra, um concerto, um baile do cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis. Perdão, essa senhora, quem é? Essa senhora é a parenta do diabo, e tem o mesmo nome, chama-se Legião, e assim outros mais casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não as relato porque iria longe. Restrinjo-me ao episódio que lhes falei. Um episódio dos meus 25 anos. Os 4 companheiros ansiosos de ouvir o caso prometido esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade, tu não és só a alma da civilização. És também o pomo da concórdia, fruta divina de outro sabor, que não aquele pomo da mitologia. A sala, até pouco ruidosa, de física e metafísica, agora é um mar morto. Todos os olhos estão na Jacobina, que conserta a ponta do charuto, recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imagino o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente. Chamava-me o seu alferes. Primos e tios foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados, choro e ranger de dentes, como na escritura. E o motivo não foi outro senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam.
Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita, nasceu da simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a olhar-me de revés durante algum tempo. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação, e a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário. Desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Fui acompanhado de um pajem, que daí a dias tornou à vila, porque a tia Marcolina apenas me pediu no sítio. Escreveu à minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos. E abraçava-me, chamava-me também o seu alferes. Achava-me um rapagão bonito. Como era um tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pusesse o pé adiante. E sempre alferes. Era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Eu pedi-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes, e ela abanava a cabeça, bradando que não, que era o senhor alferes. Um cunhado dela, o irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira. Era o senhor alferes, não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar, e era o primeiro servido. Não imaginam, se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que lhe dera a madrinha, e que esta herdara da mãe que o comprara a uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade, era a tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Espelho grande? Grande, e foi como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala. Era a melhor peça da casa, mas não houve forças que a demovessem do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e finalmente que o senhor alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação, o que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu. Não. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se. Mas não tardou, a primitiva cedeu à outra. Ficou-me uma mínima parte de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que dante era o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza, e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa. Tudo que me falava do posto, nada que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou foi aquela que entendia com o exercício da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar? Não? Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. E, se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo que a consciência do homem se obliterava, a dos alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas, era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali a 5 léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho! Adeus, alferes! Era a mãe extremosa. Armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela, e a mim tomasse conta do sítio. Creio que, se não fosse aflição, disporia o contrário, deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa.
Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada a uns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo, naquela noite, que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos. Nhô Alferes, de minuto a minuto. Nhô Alferes é muito bonito. Nhô Alferes há de ser coronel. Nhô Alferes há de se casar com moça bonita, filho de general. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar da intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior. Ouçam-me. Na manhã seguinte, achei-me só. Os velhacos seduzidos por outros, ou de um momento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre 4 paredes, diante do terreiro deserto da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corria a casa toda, a senzala, tudo. Ninguém. Um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente, um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas, e 3 bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos. Nenhum ente humano. Parece-lhes que isso era melhor do que ter morrido? Era pior. Não por medo, juro-lhes que não tinha medo. Era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado da tia Marcolina e fiquei um pouco perplexo, não sabendo se devia ter ido com ela para lhe dar a triste notícia ou ficado tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre, para não desamparar a casa e porque, se minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe sem remédio nenhum. Finalmente, esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele dia ou no outro, visto que tinha saído havia já 36 horas. Mas a manhã passou sem vestígio dele. À tarde, comecei a sentir a sensação de como uma pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abraçou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula tic-tac, tic-tac, faria minha alma interior como um piparote contínuo da eternidade. Quando, muitos anos depois, li uma poesia americana, creio de Longfellow, e topei este famoso estribilho: Never, forever, forever, never. Confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos, e era justamente assim que o relógio da tia Marcolina fazia. Never, forever, forever, never. Não era golpes de pêndulo, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. Então de noite, não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo que do dia, mas a noite era sombria, era a solidão ainda mais estreita, ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém, nas salas, na varanda, nos corredores ou no terreiro. Ninguém em parte nenhuma. Riam-se. Sim, parece que tinha um pouco de medo. Fora bom se eu pudesse ter medo. Viveria mais o característico daquela situação. É que eu nem sequer podia ter medo, isto é, o medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico, dormindo. Era outra coisa. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que a posso explicar. Assim que esse fenômeno, o sono eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior nos sonhos. Fardava-me orgulhosamente no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes, vinha um amigo de nossa casa.
prometia-me o posto de tenente, outro dia de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver mais. Quando acordava, dia claro, esvaiava-se, com sono a consciência do meu ser novo e único, porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não tornar. Não tornava eu, saía fora, a um lado e outro, a ver nada. Coisa nenhuma, tal como na lenda francesa, nada mais do que a poeira da estrada e o capinza dos morros. Voltava para casa nervoso e desesperado. Estirava-me no canapé da sala, tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, um romance, um ode. Não escolhi nada definitivamente. Sentei-me e tracei no papel algumas palavras e frases soltas para intercalar no estilo. Mas o estilo, como tinha Marcolina, deixava-se estar Suer-Ane, coisa nenhuma, quando muito via negrejar a tinta e alvejar o papel. Mas não comia? Comia mal, frutas, farinhas, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo, mas portaria tudo alegremente, se não fora a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia em 30 volumes. Às vezes fazia ginástica, outras dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço, e mais nada. Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, que apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula, tic-tac, tic-tac. Na verdade, era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém-me dizer-lhes que desde que ficará só, não olhará uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo. Era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois ao mesmo tempo, naquela casa solitária. E tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana. Porque no fim de 8 dias, deu-me na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim, devia ter sido, mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo, e levantei o braço com gesto de mau humor e ao mesmo tempo de decisão. Olhei para o vidro, o gesto estava lá, mas disperso, escassado, mutilado. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões, para dizer alguma coisa. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me, subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo. Lembrou-me, se foram capazes de adivinhar qual foi a minha ideia. Diga! Estava a olhar para o vidro, com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas. Uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento. Não, não são capazes de adivinhar. Mas, diga! Diga! Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo e, como estava defronte do espelho, levantei os olhos e,
Não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava enfim a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos. Ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que, pouco a pouco, emerge de letargo. Abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano, aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. No conto, mais uma vez nós vimos os temas chaves que Machado de Assis escreveu no seu livro Papéis Avulsos e que trata de formas filosóficas os assuntos que giram a vida dos seres humanos. O conceito que o personagem Jacobina usa para descrever a alma humana, afirmando a existência não de uma, mas de 2 delas, se conecta diretamente com noções da sociedade que separam o que nós realmente somos da forma como as outras pessoas nos veem. Desde o momento que conseguiu melhorar sua condição de vida, foi como se o homem que Jacobina era deixasse de importar, dando lugar àquele que todos chamavam pelo cargo, o alferes. E foi como se essa pessoa passasse a ser o novo homem. Ele não era mais quem ele nasceu e quem ele realmente era. O alferes era a alma exterior dele, que existia para completar a alma interior, que era o seu verdadeiro eu. A alma que só existia um deles era a alma que só existia no interior da própria pessoa, e o outro a alma que era vista por toda a sociedade. O simbolismo que o espelho que Jacobina vê no quarto é exatamente esse. Sempre que ele se olhava no espelho, ele via o mesmo que as outras pessoas viam nele. O alferes, o homem que ascendeu de classe, que melhorou a condição de vida, como se ele fosse apenas aquilo. Mas quando a tia vai embora e deixa Jacobino sozinho, o homem passa a se sentir sozinho, sem todo o conforto da imagem que os outros tinham sobre ele. Ele não sabe ver a si mesmo como ele realmente é. Quando ele se olha no espelho depois disso, sua imagem, seu reflexo era uma coisa incompleta e confusa. Ele se sentia simplesmente perdido. Mas, no momento em que ele veste de novo a farda de alferes e se olha no espelho, é como se ele acordasse. E quando ele faz isso, a alma exterior que foi embora junto com a tia e com os escravos que fugiram, ela volta. Então, acima de tudo, a obra ela dá a entender que a alma externa, a nossa posição social e o prestígio que nós temos aos olhos dos outros importam tanto que o nosso eu interior não pode ficar sem ele. Sem a alma exterior para nos completar, como eles falam, nós somos apenas uma composição em pedaços de o que nós deveríamos ser. O eu interior não existe sem o exterior para dar o complemento dele. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.